Oi, gente, a graça e a paz. Eu sou o pastor Elson Júnior e hoje eu vou falar de um assunto muito importante e bem delicado também. É um assunto importante para todos nós, principalmente para os jovens. A gente recebe no nosso e-mail, pelo WhatsApp, né, pela internet, muitas perguntas e aconselho algumas pessoas. E eu recebi uma mensagem, né, de um jovem há um tempo atrás que me chamou muito a atenção e que de certa forma foi quem me fez querer postar esse vídeo, porque eu sei que muitas pessoas vão ser alcançadas por aquilo que eu vou falar aqui. Esse jovem, ele estava já há algum tempo em uma igreja, né? Não preciso falar aqui a denominação, e ele estava em dúvida porque com o passar do tempo ele ficou, ele começou a se sentir um estranho no ninho, ou seja, ele não se sentia mais bem naquela estrutura denominacional e ele queria sair, mas por outro lado ele não via, não tinha certeza se isso era a decisão certa a se tomar. E me perguntou algumas coisas e dentro do parâmetro bíblico a gente tentou aconselhar e pelo que eu vi hoje ele tá voando aí, tá bem para a glória de Deus. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Dentro de tudo isso, um tempo atrás, você que está vendo esse vídeo deve ter visto essa frase e até compartilhado. Eu não compartilhei porque, na verdade, não vejo por essa ótica, não concordo. Mas é uma frase muito assim, interessante na internet, que foi postada e compartilhada por muitas pessoas, dizendo, se você saiu da igreja por causa de pessoas, é bem provável que você não tenha entrado ali por causa de Jesus. Na verdade, é bem provável até por minha conta. Essa frase, na verdade, ela determina, ela sentencia, né? Ela diz que quem saiu da igreja por causa de pessoas, com certeza não entrou na igreja por causa de Jesus. Até, será que é isso? Até que ponto isso é real? A palavra em Atos, capítulo 19, versículo 9, fala sobre Paulo. Na verdade, vem falando bem antes. Lá no versículo 1 já fala, o apóstolo Paulo ele vinha fazendo milagres e prodígios, vinha pregando o evangelho da forma que ele foi chamado para pregar. Isso é muito importante. Não é porque de repente você que está vendo esse vídeo prega diferente da forma que eu prego ou da forma que eu fui chamado que eu vou aqui julgar a sua forma, né, uma avaliação negativa. Então, o apóstolo Paulo, ele vinha já fazendo a vontade de Deus, e a palavra diz que no período de 3 meses ele entrou, ou seja, ele entrava na sinagoga e ali ele vinha pregando. Parênteses aqui, sinagoga era o lugar onde os judeus, fariseus e outras seitas judaicas se reuniam para ali falar sobre a lei mosaica, né? E falar sobre a lei, enfim, pregar segundo a lei que se havia estipulado. E Paulo entra, né? Ele entra ali e fica por 3 meses. Você pode ir lá, Atos capítulo 19, versículo 9. E ele prega ali por 3 meses. Só que chegou um momento que essas pessoas começaram a falar mal do caminho. Eu quero abrir um outro parênteses, né? Fechei o anterior e vou abrir um outro. O apóstolo Paulo, ele recebe do próprio Deus o chamado. É o próprio Deus que o chama para fazer o que ele foi chamado. Então, isso é muito importante. Por mais que de repente alguém tenha recebido um chamado que para você não tenha sido público, o chamado do apóstolo Paulo também não foi público. Na verdade, algumas pessoas presenciaram e ele mesmo, em alguma de suas cartas, ele diz, olha, eu fui chamado não segundo a vontade do homem, mas a vontade de Deus. E Paulo fica por 3 meses ali. Chega um momento que ele vê aquelas pessoas falando mal do caminho de Deus, ou seja, mal do caminho que Deus tinha chamado ele para poder pregar e que era a verdade, e ele vai e se retira dali. A Bíblia diz, se você começa a ler no versículo 10 em diante, você vê que Paulo ele sai dali, né, daquele local, e ele vai junta alguns discípulos e começa a pregar. E interessante que, se eu não me engano, no versículo 11, no 10 ou no 11 até o 12, você pode checar melhor. Inclusive, eu até te oriento a ter intimidade com a Bíblia, porque é ela que vai dar as respostas que a gente precisa, melhor do que qualquer homem. Essa atitude de Paulo faz com que o evangelho chegue até toda a Ásia. Ou seja, ele sai daquele local e ele entende, né, numa interpretação que o Espírito Santo me fez enxergar, ele entende que o lugar
principal no qual ele deveria pregar não era ali dentro da sinagoga, mas sair dali e pregar o evangelho, né, da forma e onde Deus mandou que ele fosse pregar. Paulo sai dali e ele vive um tempo tremendo, onde o evangelho é expandido até toda a Ásia. Onde eu quero chegar com isso? Né? Algumas pessoas às vezes falam, olha, se você saiu da igreja por causa de alguém ou por alguma pessoa, até quando isso é real? Até essa frase que foi muito compartilhada no Facebook, inclusive, até quando isso é real? Né? A gente vê jargões evangélicos que foram criados, né? Eu não estou aqui por causa do homem, eu estou aqui por causa de Deus. Exato, isso é verdade. Mas se você está dentro de uma estrutura, né? E aí que entra aonde a gente começa a pecar. Todos nós estamos passivos disso, inclusive eu, né, sendo pastor, posso errar nisso, uma vez que eu não observo as escrituras. Se eu estou dentro de uma estrutura denominacional e essa estrutura ela não anda mais segundo o que o evangelho me revela, isso começa a gerar algumas coisas. Primeiro, o descontentamento, né? Depois, a discordância. E a terceira coisa que é muito ruim, que pode gerar, é você começar a falar dessa liderança, dessa pessoa ou dessas pessoas que estão andando desse modo. Então, eu deixo essa pergunta aqui para vocês. É melhor continuar nessa estrutura ou é melhor você sair e cumprir o ID como Deus te chamou? Né? Então, essa frase ela precisa ser melhor analisada. Né? Muitas pessoas eu vi compartilharam, falaram, e eu decidi fazer uma reflexão sobre isso. O apóstolo Paulo, ele não ficou, ele saiu, porque aquelas pessoas começaram a fazer o que era errado aos olhos de Deus. Eu digo aos olhos de Deus porque Paulo era chamado segundo a vontade e o decreto de Deus. Então, o que seria o certo? Você continuar dentro de uma estrutura onde você não se sente bem, vamos dizer assim, né, de uma forma bem simples, aonde você vê que não tem feito mais a vontade de Deus da forma que você entende, que recebeu do Espírito Santo, ou você permanecer ali e, além de permanecer, você começar a pecar, porque a palavra diz que não devemos maldizer os nossos irmãos. Né? Eu costumo dizer o seguinte, você pode sim denunciar o pecado. Se você tem um ofício profético, e ainda que não tenha um ofício profético, você pode denunciar o pecado. Mas a igreja de Deus, ela é santa. A igreja foi chamada para ser santa. A igreja, ela existe pela vontade de Deus. Alguns homens, desde a época de Paulo e antes de Paulo, distorceram o sentido e o chamado da igreja. Mas a igreja, ela é pura e imaculada. Jesus, quando olha para a igreja, ele vem salvar uma igreja imaculada. Então, analise melhor essa frase. E de repente não julgue alguém porque ficou ou porque saiu, porque na verdade é uma decisão muito particular. E eu, quando recebi essa mensagem e fui de certa forma orientar essa pessoa, eu deixei exatamente isso que eu estou aqui passando para vocês. Às vezes é necessário sair, e se Deus te mandou ficar também, porque na verdade somente quem sabe o que Deus falou para você é você mesmo. Somente quem sabe o que Deus falou para mim sou eu mesmo. Então, pastor nenhum, eu nem como pastor e nem como irmão em Cristo posso determinar o que você vai fazer ou deixar de fazer. Mas uma coisa é importante, que eu não julgue a decisão que você tomou, porque você ouve a Deus. E biblicamente, trazendo essa reflexão para você em Atos 19, você pode ver lá, Paulo ele não permaneceu, ele foi. Mas você, de repente, analisando a vida de Paulo, você vai encontrar situações onde Paulo deveria ter saído e permaneceu, porque na verdade ele recebeu de Deus daquela forma. E isso não faz dele menos importante, ou menos apóstolo, ou menos filho de Deus, ou menos chamado. Então, que a gente possa entender isso e que você comece a analisar um pouco melhor essa frase, porque às vezes a gente sai compartilhando uma série de coisas na internet, sem saber, sem ter um embasamento, sem analisar. Querido, eu sempre digo aqui, Deus ele nos deu o privilégio de pensar. Então, não se furte desse privilégio. Pense. O apóstolo Paulo ele é muito sucinto nessas situações. Ele diz o que? Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, de boa índole, nisso pensai. Então, use esse privilégio que Deus te deu. Não deixe de pensar. Não seja massa de manobra. Eu digo isso, não estou aqui falando de A ou B, mas não seja massa de manobra de ninguém. Não seja massa de manobra de ninguém. Às vezes a gente, por amar muito uma pessoa, por considerar, a gente acaba tendo aquilo que ela fala por verdade sem nem mesmo pensar.
ou às vezes alguém que a gente admira, nem conhece, mas admira. Então tudo que você ouvir, principalmente no que diz respeito à palavra, porque é complicado. Depois que inventaram o assim diz o Senhor, né, as coisas se complicaram. Amém? Então eu estou terminando por aqui. O vídeo está com acho que 10 minutos agora. Eu queria ter feito um vídeo um pouco menor, mas eu não podia deixar de dizer. Então pense bem nisso. Nem sempre a pessoa quando sai ela é um rebelde ou, né? Não, fulano saiu porque é rebelde. Não. Fulano simplesmente não quis permanecer num local onde ele não enxergava mais que Deus estivesse. E uma coisa muito importante, as consequências de uma mudança, elas são sentidas por você mesmo, e por mim mesmo, por nós, né? Então se alguém tomou uma atitude, né, às vezes tem aquela coisa, fulano saiu, mas vai voltar. Pode ser que sim, mas pode ser que ele tenha tomado a atitude certa e ouvido a Deus e não o homem, né? E que Deus ele seja sempre o maior árbitro. Eu sempre digo isso, né? A paz que Deus ministra no nosso coração, ela precisa ser o maior árbitro para tudo, para toda e qualquer decisão que a gente vai tomar, tá ok? Que essa palavra ela possa ter abençoado a tua vida, em nome de Jesus. Ame as pessoas, tá? Não ame coisas, use coisas, mas ame pessoas, porque Deus ele ama pessoas e é a matéria-prima que mais Deus ama nesse lugar. Afinal, ele morreu por nós. Amém? Um abraço para você. Se você gostou do vídeo, né, tem aí embaixo aí um like para você dar aí, dê um joinha, compartilhe com amigos, né? Se você também não concordou, você pode colocar aí que você não gostou, e de repente pode até trazer alguma coisa para fazer com que a gente enriqueça mais nessa conversa aí, tá ok? Se você tem algum tema que você queira ouvir, também pode deixar aí. Eu não vou garantir para você que semana que vem eu vou postar, mas a gente sempre está ouvindo das experiências que Deus nos faz viver. A gente sempre traz uma luz bíblica para isso e tenta ajudar algumas pessoas. E espero que você tenha sido ajudado, ok? Deus abençoe a tua vida, foi um prazer, tá ok? Eu sempre digo isso, a graça é de graça, mas ela custou caro, ela não é barata, tá ok? Paz de Cristo Jesus.